Olá jovem, tudo bom com você? Sejam bem-vindos aí ao canal de História Geral CPVAN. Hoje a gente vai para essas dicas de história, né? Eu estou iluminado e vamos lá, certo? A gente vai fazer aqui 3 exercícios do teórico 1 na parte de antiguidade clássica, ok? A gente vai fazer o exercício 1, o exercício 4 e o exercício 5, ok? Esses exercícios, para quem não é aluno do CPVAN, você vai lá no nosso site www.historiageralcpvan3.webnode.com e você vai ter lá uma pasta escrita Drive. Lá você aperta, vai ter uma caixinha lá preta e você vai ter acesso ao Drive. Lá no Drive vai ter uma pasta escrita exercícios e lá vai ter esse exercício teórico 1, aula de antiguidade. Então é isso, vamos lá. Exercício que a gente vai fazer aqui, o primeiro é o exercício número 1 da FUVEST 2007. Então, num processo em que era acusado e a multidão ateniense atuava como juiz, Demóstenes, orador político, jogou na cara do adversário, também orador político, as seguintes críticas: sou melhor que Ésquines e mais bem nascido. Não gostaria de dar a impressão de insultar a pobreza, mas devo dizer que Melquião foi, quando criança, frequentar boas escolas e ter bastante fortuna para que a necessidade não me obrigasse a trabalhos vergonhosos. Tu, Ésquines, foi teu destino, quando criança, varrer como escravo a sala de aula onde teu pai lecionava. Demóstenes criou triunfalmente o processo. Paul Veyne, História da Vida Privada, então a fala de Demóstenes expressa. Esse é um texto típico de questão de antiguidade. Tá? Antiguidade, no vestibular, ela se limita quase que sempre à interpretação de um texto histórico de algum autor. Normalmente Moses Finley, o Paul Veyne, o Guarinello, o P.R. Anderson. Quando você vê qualquer um desses nomes, você pode ler esses textos, vai ser uma questão de antiga. Esses autores, né, os textos de antiga dentro da área de história, eles normalmente são descritivos. Então eles são descritivos de realidades existentes nesse mundo grego e neste mundo romano. Outro tipo de questão é um documento histórico. Então, por exemplo, é um texto do Platão, é um texto do Aristóteles, é um texto de uma dessas pessoas, esses grande e a questão vai estar totalmente direcionada para as questões filosóficas que envolvem o mundo grego, que é o quê? Grego-romano, né? Que é democracia, política, sociedade, dependendo da situação, até mesmo ciência. Já lá de Roma, a gente vai ter normalmente questões ligadas a direitos jurídicos, questões relacionadas à república ou ao império. Então, ou seja, essa questão de antiguidade, ela é muito fácil, eu diria. Por quê? Ela é simplesmente interpretação de texto. Então você tem que saber o básico de antiguidade. Então, se você não sabe o básico, assiste a nossa aula de antiguidade clássica. Lá tem um basicão para você ir para o vestibular bem. E também ouça o nosso podcast de resumo sobre antiguidades. Porque quanto mais antigo for o assunto, menos específica vai ser a questão dentro do vestibular. Então, quando a questão é de Grécia Antiga, o vestibular não vai fazer grandes comparações, não vai fazer comparações do mundo de hoje com o mundo daquela época. Pode até fazer, mas é muito difícil. O vestibular normalmente vai se pegar a essas questões de textos, de interpretação de textos e assim por diante. Esse texto em si é uma crítica do Demóstenes em relação ao Ésquines, né? O Demóstenes está, vamos dizer assim, humilhando, vamos dizer assim, o Ésquines pelo simples fato de ele ser um trabalhador, né? Pelo simples fato, quando ele fala ali, né? O seu destino, né, é varrer o chão como você fazia na sala de aula do seu pai. Então, ou seja, o Demóstenes está querendo mostrar para o Ésquines que a vida dele é muito melhor, ou foi muito mais fácil, vamos dizer assim. Isso aqui está atrelado à ideia de trabalho e ócio, que é o básico do mundo greco-romano. Então vamos ver as questões, né?
A transformação política que fez Atenas retornar ao regime aristocrático depois de derrotar Esparta na Guerra do Peloponeso? Não, né? Primeiramente, as questões de antiguidade, principalmente na FUVEST, se você for perceber, o texto é talvez mais complicado, às vezes. A resposta é muito simples. Por exemplo, não tem nada a ver, né? Em nenhum momento foi falado Atenas e Esparta, em nenhum momento foi falado a Guerra do Peloponeso. Então, a gente descarta isso. B. Continuidade dos mesmos valores sociais igualitários que marcaram Atenas a partir do momento que se tornou a democracia. Não, né? A gente tem que sempre ter em mente que a democracia em Atenas ela não era representativa, então não eram todos que tinham direitos democráticos. Era uma parcela muito pequena da população, mais especificamente de homens gregos, né? Então, ou seja, era uma sociedade que as pessoas poderiam opinar? Sim, mas poucos poderiam opinar. Então não pode ser essa. Então não existiam esses valores sociais igualitários. Até porque não existia a ideia de sociedade como a gente conhece hoje, naquele mundo antigo. C. Valorização da independência econômica e do ócio, imperante não só em Atenas, mas em todo o mundo grego antigo. Sim, né? Como está escrito lá no texto, o que o Demóstenes está falando? Que o fato de ele ter uma vida privilegiada, o fato de ele viver do ócio, faz com que ele seja uma pessoa super privilegiada e que não precise trabalhar. Então essa questão é a C, tá? A gente vai fazer o resto, mas aqui você veja que tudo que a gente falou na nossa aula de antiguidade clássica está aqui, né? Principalmente aquela ideia do trabalho, aquela ideia de sociedade. A sociedade grega ela é uma sociedade, filosoficamente falando, muito interessante, isso não vou negar, né? Muitos pensadores que influenciam o mundo ocidental até hoje são desse mundo grego, mas é uma sociedade totalmente racista, totalmente preconceituosa e totalmente xenófoba e totalmente aversa a quem trabalha. Ou seja, se você usa suas mãos para servir alguém, você não é uma pessoa digna, então você não é uma pessoa digna de sociedade. É um absurdo, sim, mas essa é a realidade desse mundo grego. Vamos fazer a D, né? Decadência moral de Atenas, depois que o poder político da cidade passou a ser exercido pelo Partido Conservador? Não, né? Eu não diria nem que existia um partido conservador, porque todos os atenienses eram conservadores, né? Eles tinham aquela ideia de só Atenas, só ateniense, só o grego era valoroso, então eles eram conservadores, embora essa palavra não exista. Você tem que estar muito bem, você tem que estar, uma dica que eu dou quando você vai fazer questão de antiguidade não, se cai um conceito da atualidade, por exemplo, conservador, preconceituoso, assim por diante, a gente pode dizer no sentido de a gente, no estudo, né, para a gente fixar a ideia, mas isso não existe, não existia conservadorismo dentro do mundo grego. Eles eram conservadores, eles eram, mas era a normatividade, né? Então não existia um oposto a conservador. O oposto a conservador era o estrangeiro, né? Ou era a pessoa que não era digna. Então você tem que ter cuidado a isso. Quando você tem uma questão, por exemplo, essa aqui, que usa essa palavra, né, de conservadorismo, partido conservador, você pode descartar que não existe. E. Criticava o princípio de igualdade entre os cidadãos, mesmo quando a democracia era a forma de governo dominante em Atenas. Essa aqui poderia ser uma pegadinha, né? Crítica o princípio de igualdade entre os cidadãos. Poderia ser se o Demóstenes estivesse criticando isso. Pelo contrário, no início ele até fala, né, que os dois são de realidades diferentes, mas ele usa essa diferença para humilhar o Demóstenes, para humilhar o Ésquines, né? Então existe essa discussão da igualdade, mas o Demóstenes usa isso para mostrar que, na verdade, ele é superior ao Ésquines porque ele não trabalha. Então essa aqui é a questão C. Então você percebe que as questões de antiguidade, elas estão normalmente baseadas em interpretação de texto, certo? Agora a gente vai fazer a questão 4. A questão 4, também é da FUVEST, né? É de 2014. E ela vai falar, esse aqui é um documento histórico. Então esse daqui, era comum os imperadores de Roma, eles próprios escreverem. O Júlio César não era imperador, ele era um cônsul, mas era comum esses grandes representantes, mas principalmente na era do Império, escreverem suas autobiografias. Então, por exemplo, o Júlio César, né, um dos principais políticos de Roma, do Império da República Romana,
O Júlio César, de certa forma, ele escreve a sua autobiografia, né? Que o nome titulado é exatamente Guerra Civil. Outros imperadores contratavam pessoas para escrever sobre eles. Então, por exemplo, você vai ter Teodósio, você vai ter Augusto, você vai ter Nero, você vai ter vários outros imperadores que vão o quê? Pegar um filósofo, algum teórico para escrever da sua vida. Por quê, né? Roma, diferente de Grécia, os romanos, a elite romana tinha uma preocupação muito grande de autoimagem, e mais do que autoimagem, de perpetuação. Então, era muito comum um monarca, um imperador, um cônsul, seja lá quem for, fazer construções, fazer estátuas ou fazerem grandes obras para que o seu nome ficasse para a história. Eles também faziam bustos, algumas obras de arte exatamente para eles serem lembrados para o resto da vida. E outros, né, aqueles que tinham mais cunho narcisista, tinham o hábito de fazer exatamente o quê? Escrever sobre a sua história, escrever sobre a sua vida. Então a gente pode dizer que a sociedade romana ela era muito preocupada com a aparência, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que quando a gente vai analisar um documento histórico dentro da Grécia, tem um texto extra que eu deixei que é exatamente sobre documento, né? Que o documento na Grécia, nesse mundo antigo, né, Grécia e Roma, ele é pautado de duas formas. Existe o documento que é o documento pré-histórico ou arqueológico, que é, por exemplo, um vaso, uma construção, uma pilastra, e aquilo ali, né, vai ser indicativo se aquela população, ou se aquele momento ali da história, ele é um momento pré-homérico, se ele é homérico, ou se ele é da monarquia, se ele é da república. Então, ou seja, esse tipo de monumento, dificilmente o vestibular vai cobrar de vocês, porque não tem como trazer para vocês uma peça histórica. Mas outro tipo de documento que é comum dentro do mundo antigo é o documento escrito. E o que é esse documento escrito? É exatamente isso. São relatos da vida cotidiana deste mundo. A questão que a gente fez anterior, que era do Demóstenes e do Ésquines, ela é uma interpretação de um historiador sobre um documento histórico. O documento histórico, ele é simplesmente a interpretação da pessoa ou de um filósofo sobre ele próprio, sobre o cotidiano que envolve ele. Então, por exemplo, algumas questões de história de Grécia vão ter lá a Ilíada, vai ter a Odisseia, que é esse período da Guerra de Troia, vai ter a Guerra do Peloponeso, do Heródoto, vai ter as histórias do Heródoto. Em Roma, a gente vai ter, por exemplo, muitas questões são sobre o Júlio César e assim por diante, certo? Então, o documento histórico, ele é mais comum nessas questões de antiguidade, beleza? Então, vamos ler fazer essa questão, né? É a questão 4. César não saíra de sua província para fazer mal algum, mas para se defender dos agravos dos inimigos, para reestabelecer em seus poderes os tribunos da plebe, que tinham sido naquela ocasião expulsos da cidade, para devolver a liberdade a si e ao povo romano oprimido pela facção minoritária. Então aqui ele está fazendo o quê? Ele está fazendo aqui um entendimento, né, que tem algumas palavras aqui que são importantes para a gente ver, né? Por exemplo, tem tribunos da plebe, que são o quê? São as representações populares que Júlio César colocou no seu período de governo, ou seja, é uma tentativa de apaziguar a sociedade de Roma, que estava em convulsão, porque o Júlio César não ficava em Roma, ele só queria ficar na Gália ou lutando algo do tipo, então ele vai ser muito criticado. E qual era a grande estratégia do Júlio César sempre? Trazer o povo para o lado dele. Assim, o Senado, de forma alguma, iria ir contra César, e assim ele criava uma dualidade política dentro da estrutura romana. Então, de certa forma, aqui a gente está falando exatamente desse confronto de Júlio César com o Senado, que foi constante desde quando ele foi posto como cônsul, seja no primeiro triunvirato, até mesmo na sua morte. Então, o texto do século I retrata o cenário romano D. Só que aqui essa questão é muito importante, porque é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, falo sempre, que é o quê? O mais importante de Roma é saber a periodicidade. Então, você saber o que é monarquia, o que é república e o que é império. Quando a gente fala de Júlio César, a gente está falando de república, certo? Então, esse que é o tipo de questão
que é a questão vírgula que eu chamo. Cada vírgula tem uma afirmação. Então, por exemplo, A. Implantação da monarquia. Não. Júlio César não estava na monarquia. B. Transição da república ao império. Pode ser, porque o Júlio César ele estava nesse período, né? Ele estava ali na república para o império. C. Consolidação da república. Pode ser, né? O Júlio César estava ali no período republicano. Passagem da monarquia à república. Não. Porque o Júlio César ele nunca esteve na monarquia para estar nessa passagem. E decadência do império. Não, o Júlio César não era imperador. Então aqui a gente percebe que pode ser ou a B, ou a C, ou a D. Então agora a gente vai fazer as afirmações depois da vírgula. É muito importante que o vestibular tem essa mania de fazer questão com vírgula. Então tem uma afirmação, vírgula. Aí outra afirmação, vírgula. Então é importante se analisar, perceber esse tipo de questão. Esse aqui é esse tipo de questão, vírgula. Então vamos fazer a B. Período de reformulações provocados pela situação mediterrânea e o apelamento da insatisfação da plebe. C. Marcado pela participação política de pequenos proprietários rurais e pela implementação do amplo programa de reforma agrária. Ou D. Período de consolidação oligárquica que provocou a ampliação do poder e da influência política. Eu li a mais aqui. Não, porque só pode ser a B ou a C, né? Realmente. Então pode ser a B ou a C, né? Eu falei errado aqui, desculpe. Então, ou é a B, período de reformulações provocadas pela situação mediterrânea e pelo aumento da satisfação da plebe. Ou C, marcado pela participação política de pequenos proprietários rurais e pela implementação pelo amplo programa de reforma agrária. O Júlio César ele participa do segundo e último mandato em Roma, que é exatamente o período do primeiro triunvirato. O Júlio César, como eu disse, ele vai fazer um amplo processo de expansão mediterrânea. E isso vai criar politicamente um grande poder para ele, que ele vai ter uma parte de Roma que nenhum outro general conseguiu ter, que era a Gália, que era aquele dos Ix, né? Asterix, Obelix, Vercingetorix e assim por diante. Quando o Júlio César pega a região da Gália, ele fica politicamente muito forte, mas ele pede influência dentro do Senado. O Júlio César, como eu disse, ele vai fazer com que a plebe, ou seja, alguns tribunos da plebe, inclusive alguns até mesmo da legião romana, da 12ª legião, que era a legião militar do Júlio César, ele vai fazer com que essa população participe das ações do Senado. Isso vai gerar uma convulsão política gigantesca, porque o Senado era aristocrático, não queria que a população tivesse nenhuma participação política, e isso vai gerar um problema. Então não há reforma agrária nesse período do Júlio César. Ele não está querendo reforma agrária, ele está querendo buscar aliados políticos. A reforma agrária ela é dos irmãos Graco, que é antes de Júlio César. Então essa questão é a B, né, que é a transição da república para o império, porque quando Júlio César morre, ele vai deixar uma crise política gigantesca em Roma, que vai ser ali o período das guerras, principalmente entre Marco Antônio e Otávio. O Otávio vence e vai instaurar o período imperial em Roma. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: falou Júlio César, pá, república. Falou Augusto, pá, império. Falou Teodósio, Nero, império. Falou irmão Graco, república. Falou Rômulo e Remo, monarquia. Então você tem que ter em mente, eu acho que eu aconselho até, pegar uma folha do caderno, ou sei lá, um post-it, assim por diante, e traçar os principais nomes desse período da antiguidade em Roma. Porque diferente de Grécia é muito simples, né? Guerra do Peloponeso, guerras médicas, e assim por diante, está tudo ali no mesmo período, né? Atenas e Esparta. Roma não, Roma você tem que ter mais apreço com essas instituições. Então essa aqui é a questão B, né? A transição da República ao Império, período de reformulações provocados pela expansão mediterrânea e pelo aumento da insatisfação da plebe, certo? Então esse aqui é um tipo de questão de documento histórico. E agora a gente vai fazer uma questão diretíssima, então aquela questão que você tem que saber o conteúdo, beleza? E aí vem um tipo de questão que é clássico dos vestibulares. Esse é o mais clássico dentro da FUVEST e da Unesp. A Unicamp nunca cobrou esse tipo de questão, que é a questão direta. O que é a questão direta? A questão direta ela pode ser dividida em questão direta,
com contexto ou questão direta sem contexto. A questão direta com contexto é quando ela coloca lá um texto que não é nem de um historiador, não é nem de documento, não é nem uma obra de arte, seja lá o que for. É, sei lá, uma afirmação. O período de embate entre bolcheviques e mencheviques gerou vários processos, entre eles o processo que culmina, né, na Revolução de Outubro. Sobre este movimento, responda. Isso aqui é o que? Eu inseri um contexto, então eu já indiquei para você o que eu quero que você saiba, e o que eu vou perguntar está atrelado a isso. A questão direta é o seguinte: sobre o movimento de Outubro no Império Russo, responda. Então eu quero que você saiba, eu não estou aqui indicando o que é, então pode ser qualquer coisa que envolva esse período. Então a questão direta é a questão conteudista, que pede para o aluno saber um conteúdo e, em outras palavras, se vire, certo? Você vai fazer a questão 5 da FUVEST de 2013 e coloca simplesmente, né, a escravidão na Roma Antiga. Né? Então pronto, né? O que ele quer saber? Escravidão na Roma Antiga. A escravidão é o principal pilar do mundo romano, certo? A escravidão, ela interfere na sociedade, ela interfere na política, interfere economicamente os destinos de Roma. Aquela questão 1 que a gente fez, né, do Ésquines e Demóstenes, que era a questão do ócio, está totalmente atrelada à ideia de escravidão. O mundo romano, né, esse por diante, o trabalho não era uma coisa muito digna. Então quem fazia isso eram os escravos, beleza? A escravidão em Roma, ela era sedimentar. Então o que é uma escravidão sedimentar? Sem ela, a sociedade romana não existiria. Basicamente isso, né? Então, ou seja, o mais importante quando a gente vai estudar, quando a gente fala de escravidão romana, a gente tem que falar o quê? Tem que colocar na cabeça que ela existe desde o período monárquico, ela se sedimenta no período republicano e ela se torna um problema no período imperial, certo? Porque o período republicano é o período de expansão máximo do período de Roma. Roma vai ter uma quantidade volumosa de escravos, e no império, quando a expansão militar deixa de ser base do governo, né? Base do império, né? O grande princípio político, que é com o Otávio vai fazer uma paz romana, que é a Pax Romana. A partir desse período vai ter uma crise escravista, né, que todos os outros imperadores vão tentar sanar e não vão conseguir. Então, ou seja, a escravidão romana permeia toda a ideia de sociedade. Então vamos ver as alternativas, né? Permaneceu praticamente inalterada ao longo dos séculos, mas foi abolida com a introdução do cristianismo. Não, né? O cristianismo ele era muito individualista dentro desse mundo romano, certo? O cristianismo, quando ele surge, ele era uma espécie de seita, né? Roma tinha uma religião politeísta, então o cristianismo, na verdade, ele era visto como uma agitação popular, certo? A própria morte de Jesus Cristo, ela é uma tentativa, né, de barrar um movimento que era visto pelos imperadores de Roma como um movimento perigoso para a paz romana ou para a estrutura romana, porque era uma religião monoteísta, era uma religião que de certa forma tinha uma ética diferente, uma sociedade diferente. Então a escravidão não foi, era uma força paralela em relação ao cristianismo. O cristianismo não acabou com a escravidão, pelo contrário, ela continuou mesmo quando o cristianismo se tornou a religião principal do império. Então não pode ser a previa a possibilidade de alforria do escravo apenas no caso da morte de seu proprietário. Não, né? Não necessariamente o escravo poderia ser libertado se o dono morresse, não era automático. O proprietário tinha que colocar no testamento que aquela pessoa que serviu ele, né, o escravo, poderia ser libertado caso ele morresse. Se o proprietário não tivesse colocado isso em testamento, não é isso, né? Isso é muito parecido com a escravidão brasileira, tá? Às vezes o escravo, se ele tivesse no testamento que ele era próximo ao senhor, ele poderia ser liberto, se tivesse no testamento, ok? Então não pode ser a B. É restrita ao meio rural e associada ao trabalho braçal,
não ocorrendo em áreas urbanas, nem atingindo funções intelectuais ou administrativas. Tá errado, né? E aqui é a primeira parte, aqui, né? A primeira afirmação da primeira parte aqui com a vírgula. Não era restrito ao meio rural, né? Ela era até mesmo mais comum no mundo urbano. A escravidão rural era uma escravidão de trabalho ali mais intensivo, mas a escravidão urbana ela era uma das mais possíveis, né? Desde prostituição, desde escravos de luxo, né? Por exemplo, às vezes tinham escravos que eles eram mais bem tratados que pessoas que estavam dentro de uma família, né? Por exemplo, uma família mais pobre, às vezes o escravo de uma família muito rica, ele era praticamente vivia uma vida muito boa. Os escravos, eles tinham também questões intelectuais e administrativas, sim, tá? Isso aqui não está errado, não. Aliás, a única coisa certa aqui, né? Alguns escravos, eles eram na verdade informantes dos seus donos, né? Então era muito comum as redes de corrupção de Roma. Quem passava as mensagens eram exatamente esses escravos, né? Escravos de luxo. Existiam também escravos intelectuais, que eram escravos que eram escribas ou faziam testamentos e assim por diante. Eles eram, né, era um trabalho muito, vamos dizer assim, cruel, mas você podia também estar dentro dessa rede. Então essa aqui está errada, mas pelas afirmações de que os escravos não existiam no mundo rural e que era mais comum no mundo rural do que na área urbana. Não, isso aqui está errado. Então pode ser assim. A D. Pressupunha que os escravos eram humanos e por isso era proibida toda forma de castigo físico. Não, né? Se você, a partir do momento que você coloca que a pessoa é escrava, então não é humana, né? Então, porque a ideia de escravidão é exatamente a desumanização da liberdade. Então não é a D de forma alguma. Então só sobrou aí, né? Variou ao longo do tempo, mas era determinada em 3 critérios, né? Nascimento, guerra e direito civil. De fato, né? Até o período republicano, quando vai ser ali formulado diversas leis com o Senado, né? Consulado, no Senado principalmente, vai abolir a ideia de nascimento, né? Então, se você nasceu escravo, até mesmo se você tinha alguma dívida e você virou escravo, isso vai ser abolido. Mas o nascimento era sim critério de você ser escravo. Guerra, mais ainda, né? Porque se você participou de um conflito, você perdeu, você provavelmente ia se tornar escravo em Roma. E o direito civil, sim, né? Se fosse promulgado que você contraiu alguma dívida, que você fez algo ali, que, juridicamente falando, te prejudicasse, você provavelmente, a partir do direito, né, a partir das leis, você se tornaria um escravo como medida ali de pagamento de alguma dívida, de alguma multa, assim por diante. Então isso aqui é aí, né? A escravidão em Roma, ela não foi linear, né? Ela abrangeu diversas formas, diversos tipos, né, de análise. Então essa aqui é aí, tá? Que é exatamente o contraponto a A, né? Que a A diz que ela se manteve inalterada, né? Não, né? Ela se alterou ao longo do tempo, então essa aqui é aí. Então essa aqui foi o Dicas de História de hoje, certo? A gente percebe aqui que as questões de antiguidade, elas são questões bem simples, elas são de interpretação, mas quando se cai essas questões mais diretas, elas exigem ali o clássico, né, de antiguidade, que é a escravidão, direito civil, democracia, questões de sociedade na Grécia, Esparta e Atenas, Peloponeso e guerras médicas, guerras púnicas em Roma e assim por diante. Então esse foi o Dicas dessa semana. Semana que vem a gente vai falar aí de antiguidade oriental, que é um assunto que cai menos, mas se cair você tem que saber, né? Então é isso. Não deixe de seguir a gente no Instagram, não deixe de seguir a gente no Twitter, não deixe de seguir a gente no podcast. Não deixe de acessar nosso site www.historiageralcp3.webnote.com, que lá tem esse drive, lá tem alguns textos, lá tem o simulado, lá tem o drive, né, inclusive, para você ter acesso ao seu estudo dentro desse período aí que a gente vive aí do pré-vestibular. Então é isso, tchau e até mais.